Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Gênesis Gonçalves, sou graduando em Engenharia de Pesca na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sou bolsista no programa de Educação Tutorial PET Pesca e faço parte do Laboratório de Produção de Alimento Vivo do professor Dr. Alfredo Oliveira Galvez. Bom, primeiramente, a comissão organizadora do evento gostaria de agradecer a todos que se inscreveram e estão participando da Semana da Cassinicultura Brasileira. Pedimos desculpas aos participantes que não puderam acessar pela plataforma e, para ninguém sair prejudicado, informamos que esta palestra também está sendo transmitida simultaneamente no canal do PET Pesca UFRPE no YouTube. Este evento é uma iniciativa do PET Pesca da UFRPE do Campus Recife, com apoio do Laboratório de Cassinicultura, o LACAR, da UFRPE. Este evento é gratuito e tem como objetivo discutir os mais diversos assuntos da carcinicultura, que pode proporcionar uma melhoria na produtividade e comercialização de camarões cultivados no Brasil em tempos de grandes desafios. Além, é claro, de promover a capacitação de diversos profissionais formados em informações espalhadas pelo Brasil. Lembramos que os participantes presentes a todas as palestras receberão um certificado, ok? Ao total, são 5 palestras, uma a cada dia, entre os dias 1 e 5 de junho, a partir das 17 horas. Na segunda-feira, tivemos a mestre Natália Calazans abordando o tema da lavicultura engorda, desafios para cassiniculturas em águas interiores. Na terça-feira, tivemos o professor Rubens Feijó, com a palestra intitulada Ferramentas Biotecnológicas aplicadas ao desenvolvimento da cassinicultura, onde tivemos a palestra do professor Luiz Vinatea, com eficientes técnicas de manejo do oxigênio dissolvido e da aeração na cassinicultura. Bom, para quem não assistiu e gostaria, gostaria de assistir novamente, encontra-se disponível no YouTube, certo? No nosso canal lá, pode acessar, outras pessoas só estão acompanhando pelo YouTube, como já foi dito. A palestra de hoje será do professor Pedro Martins, falando sobre vibriose, uma problemática do tradicional ao superintensivo. Amanhã teremos a palestra do Charles Mendonça, engenheiro de pesca, uma visão do mercado para o camarão cultivado no Brasil. As palestras de hoje, ela terá um formato diferente, será uma palestra dinâmica, onde os participantes podem escrever no chat, direcionando suas perguntas objetivas para a comissão organizadora do evento. Gostaríamos também de lembrar que ainda continuam abertas as doações da vaquinha solidária do PET Pesca. Quem tiver no Instagram, é só acessar através do QR Code e fazer aí sua ajuda emergencial para os prestadores de serviço da UFRPE. Além disso, iniciamos uma votação para o concurso de fotos relacionadas à apicultura no Instagram, @petpesca_UFRPE. Devemos postar ao fim dessa palestra as fotos enviadas. Gostaríamos de agradecer também à Universidade Federal Rural de Pernambuco, Departamento de Pesca e Apicultura, ao programa PET Pesca Recife, Laboratório de Cassinicultura, LACAR, Laboratório de Maricultura Sustentável, LAMASSO, a Lavicultura Biomar, ao Instituto Federal do Ceará, à Universidade Federal de Santa Catarina, à Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, PSF Camarão e a Camarões do Brasil. Além das empresas parceiras que contribuíram com a nossa vaquinha solidária, são elas Bahia Camarões, IEPIST, Fazenda Seu Camarão, Bioteca Aquicultura, MM Aquicultura, Arquitec Consultoria e Projetos, IF Aquaculture, enfim, e Mr. Tuba. Mais informações sobre o evento pode ser enviada via WhatsApp, o número vocês já conhecem aí, 81-99915-7795, ou pelo Instagram, PETPesca-UFRPE, certo? Bom, agora apresentando o professor, gostaria de apresentar o professor Pedro Carlos Martins, possui graduação em Engenharia de Pesca e mestrado em Economia Rural pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é professor adjunto na Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA,
além de coordenar o Programa de Saúde nas Fazendas, o PSF Camarão. Dessa forma, passo a palavra ao professor, que irá ministrar a palestra intitulada Vibriose, uma problemática do tradicional ao superintensivo. Professor. Ok, obrigado, Jenny. Inicialmente, eu gostaria de agradecer e parabenizar aos alunos do PET, da Federal Rural do Pernambuco, por essa iniciativa, e principalmente nesse momento, né, mas que essa ideia continue, né, porque a nossa área é muito dispersa geograficamente, e essas ações de vocês fazem com que o conhecimento e a informação chegue a quem não tem muito acesso, né? Então, parabéns, Jenny e toda a equipe, por essa iniciativa, tá? E apesar de, como eu falei no momento, né, acreditar que eu estaria um pouco corrido, mas eu aceitei o convite, né, sabendo que hoje eu estaria bem corrido, como estou, tá? Mas parabéns e vamos lá ao trabalho. Então, a questão da vibriose, e uma coisa, Jenny, como nós combinamos, o público vai poder ir fazendo algumas perguntas e você vai me dando algum toque aí, e nós vamos respondendo. Nós vamos fazer uma palestra mais interativa, eu não preparei nenhum slide teórico, e realmente vou contar uma história do estudo das vibrioses no Brasil, né? Por onde que nós começamos e em qual estado nós se encontramos e para onde nós podemos ir. Então, como vocês colocaram no tema, né? Ela é importante do tradicional ao superintensivo, da pós-larva ou de uma larva de camarão ao reprodutor. Então, os víbrios são uma patologia geralmente classificada como secundária e oportunista na carcinicultura, mas que tem uma importância muito grande. Numericamente, né, do ponto de vista financeiro, a gente não tem um levantamento como, por exemplo, tem de uma virose como a mancha branca. Então, temos estimativa de alguns bilhões de dólares de prejuízo com a mancha branca no mundo, né, prejuízo causado dentro da fazenda, tanto na Ásia como no continente americano. Só que muitas vezes essas viroses, né, causadas pela mancha branca, muitas vezes estiveram aliados à vibriose, né? Ou inicialmente ou em segundo plano como uma patologia oportunista. E as vibrioses estão presentes dentro da criação de camarão há muito tempo. E atinge, como eu falei, todos os estágios de vida do animal. Então, na larvicultura, por muito tempo, muitas larviculturas sofriam muito com vibriose, né? Tinha algumas doenças, como a síndrome da zoea, alguma dificuldade de muda, né, que acontecia na síndrome de zoea, e algumas patologias também nos reprodutores, né? Então, as vibrioses estão presentes na carcinicultura há muito tempo, né? No caso do Brasil, e por que a gente estuda, por que a gente quer saber de vibriose? É porque ela causa um grande impacto no processo produtivo, no desempenho ou técnico, né? Não só na larvicultura, mas como grande parte do setor produtivo está ligado numericamente às fazendas, elas sempre causaram grande impacto nas fazendas. E aí, quando causa impacto, o parâmetro mais importante seria a rentabilidade. Então, as fazendas precisam ter rentabilidade para pagar seus fatores de produção. E as vibrioses, de forma aguda, de forma crônica, de forma leve ou de forma pesada, causam e sempre causaram muito impacto na carcinicultura. Onde que nós começamos a compreender essa questão do impacto das vibrioses, né? Quando nós iniciamos o trabalho de doutorado no Brasil, né, a gente foi o primeiro a começar a compreender essa questão de saúde do camarão, em 2000, né, não existia um histórico acadêmico no Brasil
cuidado com a doença do camarão, né? Só o setor produtivo estava avançando e o setor produtivo começou a se preocupar, né? E chegou a nossa equipe aqui no Labomar, na Universidade Federal do Ceará, com essa preocupação porque as doenças em camarão estavam chegando já próximo ao Brasil. No caso do Equador, em 98, 99, estava começando a perder muito com a mancha branca. E aí nós começamos um trabalho, né, com a equipe aqui, e a primeira oportunidade que tivemos de compreender a vibriose foi quando entramos no doutorado. Mas só que nós não tínhamos esse estudo todo e fomos compreender no Equador, né, receber um treinamento, e lá a gente começou a visualizar o impacto que a vibriose causa na carcinicultura, né? Lá, muitas vezes, os técnicos, os cientistas, o pessoal que estava lidando com a mancha branca ali em 99, 2000, que o Equador estava sendo muito impactado, muitas vezes colocavam a culpa daquele problema de doença não somente a mancha branca, mas as vibrioses. E aí isso começou a me chamar muita atenção. Nós não tínhamos equipe de microbiologista trabalhando no Brasil com esse... Na verdade, não tinha nenhuma equipe de nada trabalhando com doença de camarão, né? Mas nós tínhamos, na época, no Labomar, uma equipe boa de microbiologista que já trabalhava com víbrios do ponto de vista ambiental. E aí, quando chegamos dessa primeira experiência, já estava dentro do nosso plano do doutorado, começar a compreender também, né, não só a questão patológica do camarão, mas a questão do adoecimento do sistema e do animal. E aí nós começamos a analisar, se a gente pegar um sistema superintensivo e um sistema semi-intensivo tradicional, que tínhamos lá em 2001 aqui no Nordeste do Brasil, e a gente poder analisar quantitativamente o animal, né, o solo, a água, do ponto de vista de vibra, dentro do viveiro, fora do viveiro, no ambiente natural, em um sistema superintensivo, que na época era o viveiro que estava mais... Era o viveiro teste aqui em uma fazenda no Ceará, tinha 165 camarões por metro quadrado, era a densidade maior que tínhamos naquele ano aqui no Brasil, e uma outra que era um sistema de uma comunidade, com 35 camarões por metro quadrado. Então, nós começamos esse estudo no Brasil para compreender a dinâmica das vibrioses. E, após esse estudo, aparentemente, nós não encontramos com aquela ferramenta que nós estávamos trabalhando e com a realidade do estado de saúde do camarão naquele momento, que nós não tínhamos nenhuma doença no Brasil, nenhum nível de risco, seja ele comparado entre o sistema superintensivo e o sistema tradicional que era desenvolvido lá em Capuí, né? Os dois estavam no litoral leste do Ceará. Nem quantitativamente, quando a gente comparava o ambiente fora da fazenda e o ambiente interno do viveiro. Mas começamos a ficar preocupados com aquela imagem que a gente tinha lá do Equador, né, há um ano antes, né, de 99 e 2000, e que os víbrios se comportavam em situação de adoecimento como sendo um ator importante naquele quadro patológico. Mas naquele momento da tese nós não conseguimos visualizar porque nós não tínhamos um quadro patológico instalado. Porém, estava sendo instalado no Brasil, né, a NIM, só que no Piauí, não estava na área do ensaio lá do trabalho. E aí nós continuamos trabalhando principalmente para montar uma equipe de microbiologista que trabalhasse com camarão, tá? Para analisar os víbrios no camarão. E a doença foi avançando, a NIM, e nós fomos conseguindo, né, as universidades, e dentro de uma rede de cooperação com a FINEP, fomos conseguindo mais recursos e entrando outros laboratórios para que nós pudéssemos compreender melhor e estudar melhor as vibrioses no Brasil. E aí que entrou, já tínhamos a professora Regine lá no Ceará, entrou a professora Emíco, do departamento de vocês, né, que se aposentou há pouco tempo,
E a professora Emílio começou também a fazer o trabalho em Pernambuco, e aí eu também fui fazer um trabalho no Rio Grande do Norte. Então nós montamos uma rede, né, que era uma Recassine, uma rede de para a gente ter um melhor conhecimento de todas as patologias, e as vibrioses estavam no meio. Então aí nós começamos a construção de um conhecimento relacionado à vibriose aqui no Brasil, porque não tínhamos. Isso aí já era a década seguinte. E isso rodou um Recassine, dois Recassine, né? E praticamente no terceiro, né? Então já tínhamos equipe em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, onde começou. Tínhamos a equipe da Embrapa no Piauí e depois entrou uma equipe de Santa Catarina que já estava sofrendo com mancha branca. E no caso lá de mancha branca, quando surgiu em Santa Catarina, que nós fizemos o diagnóstico em 2004, em dezembro, nós verificamos, né, do ponto de vista histológico, não a ferramenta principal de uso da microbiologia tradicional, o plaqueamento, né? Nós estávamos analisando a lâmina do camarão, mas vimos no conjunto das lesões associadas à mancha branca a presença de víbrio também. E parece que ela potencializava mais a doença, né? Então a gente começava a ter uma doença mais grave no Brasil, no caso a mancha branca, e a participação das vibrioses começavam a comparecer naquele sistema tradicional, lá em Santa Catarina. E isso foi avançando quando a mancha branca começa a surgir no Nordeste do Brasil e também em Anin, ali associado. Então, a questão da vibriose não era grave, já tinham acontecido alguns casos em larvicultura, né? Mas a larvicultura começaram a adotar um manejo mais cuidadoso e geralmente as vibrioses, quando atacam a larvicultura, existem algumas falhas tecnológicas, né? E é fácil de corrigir no sistema de uma larvicultura. No sistema das fazendas é mais complicado. E aí a nossa cassinicultura foi avançando nesse sistema tradicional e eu acredito que já nessa década, na década anterior, né, que nós estamos em 2020, né, esse ano parece que não existiu, a gente já chegou na metade do ano, mas ainda estou... Então, já nessa década, quando a mancha branca começa a atingir os principais polos de produção no Brasil, no caso do Rio Grande do Norte, o Ceará, já existia uma construção de sistema superintensivo lá no Rio Grande do Sul. Né? E o sistema superintensivo, basicamente, ligado a bioflocos. E uma coisa que quando eu comecei a ver esse sistema bioflocos e me retornei para o final do século passado, né, em 2000, 2001, e pelo que eu vi no Equador, pelo que eu vi lá na minha tese, era a importância da diversidade microbiológica da água. Então, quando a gente observava que o ecossistema aquático tinha vários tipos de bactérias, o equilíbrio tendia a ficar melhor naquele ambiente de cultivo, né? Foi uma das coisas que eu observei lá naquela tese lá de ecologia da saúde, naquele primeiro momento que a gente estava analisando a saúde do camarão no Brasil. E com a tecnologia do Bioflux, na época também que eu estava na tese, né, o professor Avimelec estava começando a construir o conceito e a teoria sobre o sistema de Bioflux, né? E aí o professor Avimelec, em Israel, e eu acho que tinha alguma outra pessoa da equipe dele nos Estados Unidos, começava também a questionar essa questão do equilíbrio do ecossistema aquático, principalmente a microbiota. E aí, quando quantitativamente nós estamos em equilíbrio, a possibilidade de um agente microbiológico prevalecer diminui, né? Porque temos diversos componentes. Isso evoluiu muito nessa década passada, né? E era uma coisa que eu tinha visto, mas não tinha enxergado muito bem naquele momento da tese, por conta das ferramentas de diagnóstico que não tínhamos no Brasil, né? Mas era uma coisa que ficou bem assim clara para mim quando eu estava analisando no campo os dados, né, da tese. E isso é uma coisa que hoje é importante a gente
tecnologicamente conviver com vibriose, tá? E daí que começou esse conceito lá com bioflocos. Então, quando começa a mancha branca a atingir alguns dos principais produtores aqui do Rio Grande do Norte e do Ceará, a gente começa também a buscar tecnologias mais avançadas para poder compensar o risco e a rentabilidade do negócio do camarão, uma vez que a questão da mancha branca tinha alterado o cenário que tínhamos naquele momento da nossa carcinicultura. E fomos buscar tecnologia, principalmente na Ásia, né, no sudeste da Ásia, e em alguns momentos também no México e no Equador. E a grande parte dessa tecnologia visava aos sistemas superintensivos. Um detalhe tecnológico, e principalmente que eu acho que eu devo estar falando com muitos alunos, né, e deve ter alguns produtores, é que muitas vezes, dentro do processo tecnológico, o enxergar o que o outro está falando é muito sensível, né? Às vezes você vê que o outro está fazendo com uma tecnologia e com um sistema muito bem ajustado, tendo bons resultados, mas você não enxerga o que está por trás daquele pacote tecnológico. Todo o conhecimento, todo o investimento financeiro, todos os ajustes que foram feitos para obter aqueles resultados naquele caso específico. E aí, nessa questão do superintensivo, e grande parte desse trabalho eu já estava fazendo com o acompanhamento do Programa de Saúde nas Fazendas de Camarão, a PSF, que já tinha sido instalado em 2005 no Rio Grande do 2009 para 2010 no Rio Grande do Norte. Quando nós chegamos em 2005, fomos ajustando, né, e preparamos. E isso era importante porque nós saíamos da bancada lá da universidade, onde a gente só via uma plaquinha de pedra, e as colônias, né, eu acredito que grande parte dos alunos devem ter feito a microbiologia aqui, né? Então a gente está falando de vibriose e tradicionalmente a gente consegue estudar a vibriose na microbiologia tradicional, numa plaquinha de Petri, onde a gente bota o HTCBS, a gente faz um meio de cultura e pega a amostra, né? Semeia uma amostra do camarão, né? Seja do hepatopâncreas, né? Hemolinfa, do corpo dele todo, ou do sedimento, ou da água, e semeamos numa plaquinha de Petri com HTCBS, colocamos na estufa para crescer e podemos quantificar 18 a 24 horas depois que essas bactérias crescerem em estufa. E aí nós vamos quantificar quantas unidades formadoras de colônia podemos ter por grama ou por ml, dependendo da amostra onde nós coletamos. E também podemos ter uma diferenciação, né, entre sacarose positivo e sacarose negativo, visualmente ali na plaquinha de pedra. Depois podemos ter, né, em condição de laboratório, estou falando, né, a possibilidade da gente identificar a espécie de víbrio que pode estar causando algum dano. Podemos ter o trabalho de antibiograma, de visualizar qual tipo de antibiótico que pode estar fazendo efeito naquela colônia de bactéria que está crescendo na sua amostra, se ela é sensível, se ela é tolerante àquele antibiótico especificamente, né? Sensível, tolerante, e a concentração, né? A concentração mínima que pode inibir aquele crescimento dos animais. Ou resistente, tá? Sensível, tolerante ou resistente àquele antibiótico e qual a concentração mínima que você pode inibir. Isso é uma coisa muito sensível e a nossa equipe, né, do Brasil que trabalhava com vibriose já recebeu esse conteúdo do campo e começou a trabalhar dentro do laboratório. Mas uma coisa é trabalhar com vibriose dentro do laboratório e outra coisa é lá no campo. E aí foi preciso esse esforço para a gente compreender como é o dia a dia do campo e o dia a dia do risco da ocorrência da vibriose, para que a gente possa fazer algumas intervenções e buscar as melhores soluções, ok? Eu acredito que está todo mundo me acompanhando bem, né? Está dando para me escutar bem, está tudo tranquilo aí, não está, Jenny?
Pode me dar um retorno? Está me escutando bem? Está tudo ok? Tá sim, professor. Só os Está todo, genes que tá todo mundo calado, né? Mas está tudo bem, né? é porque o pessoal não tem acesso ao áudio, não. Não, né? Tem não, o microfone eles não têm. O Gênesis teve um probleminha com o áudio, Ok. então eu fiquei à frente Iago. da discussão. Iago. Iago, isso. Iago, ok. Mas está tudo tranquilo, Então, né? Estamos falando tá tudo aqui. tranquilo, sim. Ok. Então vamos continuar aqui. Vamos continuar. Tá ok? Então a Ok. gente analisa a questão da vibriose dentro do laboratório, em condição in vitro, né? Tudo sob controle com a maior quantidade de higiene possível, e asepsia, né? Mas no campo, a vibriose começa a se tornar um ponto importante, principalmente naquele momento que eu falei, né, que os produtores começam a observar e visualizar a possibilidade de ter melhores resultados em um sistema superintensivo. Só que o sistema superintensivo é um pouco diferente do sistema tradicional, e principalmente na dinâmica da microbiota aquática. Aquela dinâmica que nós temos, que eu comentei dentro do laboratório, que nós colocamos um plaqueamento com meio de cultura, colocamos uma estufa, é uma dinâmica ótima para o crescimento das bactérias, para que a gente possa estudar as bactérias dentro do laboratório. E o sistema superintensivo, muitas vezes, chega a favorecer, do ponto de vista de ambiente, para essa microbiota. Então, muitas nós temos, teoricamente, um caldo de cultura dentro daquele viveiro, em uma situação de estufa, porque nós tínhamos o objetivo de salvar o camarão da mancha branca. Então, a gente estava, teoricamente, pegando aquela, sem querer e sem observar e sem visualizar o nível de risco onde estávamos nos metendo, o setor, né? Porque a gente pegou só um pedaço da história e, de repente, fomos aproveitar esse pedaço da história para continuar a outra parte da história. Então, aí a gente começa a trabalhar com sistemas super intensivos em estufas para resolver a questão da mancha branca, e a gente já começava a alertar para a possibilidade de, em alguns casos, o remédio, a dose do remédio, se tornar um veneno. Então, dependendo da dose, um remédio pode se tornar um veneno. E aí a estufa que estava sendo utilizada para resolver a questão da mancha branca, muitas vezes, por desconhecimento ou por algumas outras razões, estava sendo a porta de entrada de algumas vibrioses dentro do setor produtivo. Então, muitas vezes, o que a gente começou a observar, quando começamos a adotar sistema superintensivo, era que a solução para mancha branca estava causando vibriose e, em alguns momentos, também NIM, que é uma outra virose, e tem uma associação muito boa com a temperatura elevada. A estufa é importante para a questão da mancha branca, porque a gente minimiza a replicação viral quando atinge cerca de 33 graus Celsius. Mas no caso da vibriose, essa temperatura elevada é importante e recorda, pelo que falei, no trabalho do microbiologista no laboratório. Ele precisa de uma estufa que está lá a 33, 35 graus, até mais, para que os víbrios cresçam. Então, essa situação do laboratório estava sendo implantada nas fazendas de camarão, em um sistema superintensivo. E a velocidade com que a tecnologia, principalmente nesses últimos 5 anos, avançou nas fazendas de camarão, principalmente para a solução da mancha branca, né, nos principais polos de produção, né, e com essas tecnologias de bioflocos, né, foi importante para
os avanços que hoje temos em nossa carcinicultura. Só que no meio desses avanços, algumas condições, né, alguns obstáculos surgiram, né, e a vibriose se tornou um obstáculo perigoso. Né? Para você ter uma noção, no mês passado, né, nós estamos em junho, eu acompanhei, apesar de estar no isolamento e apesar de ter sido necessário me afastar do laboratório, alguns colegas que estavam em sistema super intensivo me reportaram, pediram algum auxílio e por algumas doenças graves que estavam acontecendo nas estufas e provavelmente pode ser vibriose mais forte, pode ser NIM, pode ser algum outro agente etiológico que desconhecemos por impossibilidade de diagnóstico nesse momento. Então, nesse momento que nós estamos comentando aqui, conversando, é possível que algumas vibrioses e algumas outras viroses estejam se instalando em nossa carcinicultura e nós não estamos tendo condição de compreender melhor essa dinâmica, né? Inclusive pela falta de recursos atualmente, né, para pesquisa e desenvolvimento, para auxílio tecnológico aos produtores, coisa que a gente tinha naquele momento quando eu falei lá da Recacine, né, que a gente montou uma rede, que as universidades tinham recurso financeiro e que faziam esse trabalho. Então a gente tinha recurso para estar dentro das fazendas executando esses monitoramentos, porque tínhamos equipe na universidade, poderíamos ir com segurança nas fazendas, porque tinha recurso para isso. Hoje não existe recurso para esse tipo de trabalho. E aí estou só jogando um alerta, né? É possível que esse tema da palestra aqui que os meninos pediram, né, seja de grande importância atualmente no Brasil, né? A gente pode estar com a vibriose mais grave aqui, né? E o mundo o mundo da carcinicultura sofre hoje com uma vibriose muito grave, né? Então, a gente tem um víbrio parahemolítico, né, que por algumas modificações genéticas, algumas vezes produz algumas toxinas, tem algumas coisas que estão avançando, né? Já tem algumas outras cepas, não somente de víbrio parahemolítico, mas que vem causando danos, né? Começou lá pelo sudeste da Ásia, né? Tailândia, Indonésia, China, e já tem alguns anos que vem causando dano, né, com a doença denominada inicialmente de EMS, né, Síndrome da Mortalidade Precoce, e depois com a HPND, né, com a mudança da denominação da doença. Né? Então, é uma doença que causa uma necrose aguda no hepatopâncreas, né, hepatopancreatite necrosante. HPND. HPND ou HPNS, como era chamada também a síndrome inicialmente. Então, essa síndrome já chegou no México, no Equador, e muitos dos produtores dessas regiões já não se preocupam tanto com o vírus da mancha branca. Então, a gente tem uma preocupação com o vírus da NIM, temos uma preocupação hoje com o vírus da mancha branca, e nesse mês agora que nós estamos entrando, né, em junho, né, é um mês de alto impacto da mancha branca, e também algumas vibrioses que estão circulando aí pelo mundo. Então, ele é um problema para o tradicional, sistema tradicional de viveiros abertos, com baixa densidade, nem tanto. Mas com média densidade, até o sistema superintensivo. O fato é que no Brasil, grande parte dos produtores, em número, 75% a 80% são micro e pequenos produtores. E precisam trabalhar com um sistema com densidade maior, né? 30, 40 camarões por metro quadrado, até mais, né? Porque precisam pagar as contas e suas propriedades são pequenas. O micro tem até 5 hectares, o pequeno tem entre 5 e 10, e todos os custos de produção têm que sair desse tamanho de propriedade. E aí não tem como ficar num sistema tradicional com baixa densidade. Com baixa densidade ele não teria como pagar
os custos de produção. E aí começa a atingir e aumentar as suas densidades. Tem uma... Professor, Oi. temos algumas perguntas aqui dos participantes. Certo. Eu posso só um minutinho, só para completar só esse cenário que nós temos da nossa cassinicultura, e aí, só um minutinho, só para eu estar fechando aqui o pensamento, tá? Só um minutinho, só para eu fechar, do nosso cenário de pequenos produtores, tem uma vantagem ainda de estar grande parte, não só no Ceará, mas como outros estados, em águas mais continentais, né? Águas que têm baixa salinidade. E os víbrios são mais impactantes, né, devido à sua origem no ambiente marinho e estuarino, no estuário onde estavam implantadas a nossa cassinicultura tradicional. Então, ainda temos uma certa vantagem, mas temos pouca informação sobre isso. Tá? Então, esse é um cenário introdutório. Vamos lá, Iago, para as perguntas. Temos uma primeira pergunta aqui que é bem próximo ao que o senhor acabou de comentar. O Cícero Silva e o Valdemir Queiroz, eles perguntaram a intensidade da vibriose no camarão é igual em cultivos de água marinha e baixa salinidade ou águas continentais? Bom, então, como a origem desse grupo de bactérias é maior no ambiente marinho e estuarino, a gente tende a observar maior o impacto delas nas fazendas que estão instaladas nessas áreas, né? Comparando o mesmo sistema de produção, comparando o mesmo processo tecnológico, tá? Só mudando o ambiente. Então, a gente tende a observar impactos maiores nesses ambientes. Só que nós temos muitas fazendas em águas continentais que são bem intensivas, bem mais intensivas do que no ambiente marinho e estuarino. Tá? Então, acredito que respondi a ele. Foi bem respondido assim, professor. O Lucas Jabelo, ele pergunta quais os principais víbrios que estão associados à sacarose positiva e à sacarose negativa. Bom, os dois grupos são das características fenotípicas de diferenciação dos víbrios, tá? Então, nós temos algumas espécies, né? Hoje, o parahemolítico, não só para o camarão, mas até para o homem também, tá? Ele tem um impacto na saúde do homem. E, no caso, como ele está mais relacionado a MS, ele tem um potencial impacto maior no mundo. Desde o primeiro momento que a gente começou a trabalhar com víbrio no Brasil, em 2001, vou tentar lembrar aqui as espécies, tá? Então, parahemolítico, alginolítico, Metinicovics, anguilaros, depois foi aparecendo outros víbrios com as equipes que trabalhavam já na década seguinte. Estou tentando lembrar aqui, é que cada um tem um nome meio esquisito, que não interessa muito ao produtor, né? É mais um interesse mais científico. Mas, por exemplo, o alginolítico, na época lá que a gente estava em 2000, ele chegou até a ser cogitado em ser utilizado como probiótico, como uma bactéria que poderia ajudar a combater os outros víbrios. Mas depois viram que o risco era muito grande, que as mutações genéticas daquele alginolítico, em alguns casos, se tornavam patogênico, né? Não era de grande interesse trabalhar com essa espécie como probiótico e foi abortada essa missão aí. Mas nós temos no mundo e no Brasil, exceção do Brasil, né? Mas, sei lá, cerca de 10 ou mais, umas 15 espécies. Vibrio penei, né? Vibrio metinikovsky, alginolítico, parahemolítico, anguilaros, Harvey. Harvey é muito importante na laricultura, né? Que da bioluminescência, né? Que era um problema grave que tinha na laricultura. Então, para o produtor, não vai interessar muito as espécies. O interesse também que eu estou lembrando da questão da sacarose é um outro detalhe, né?
Em sistemas superintensivos, e isso talvez seja mais interessante do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista científico, nós temos várias espécies, e cada espécie dessa, nós temos variantes genéticas, biotipos, né? Então, os pareimolíticos que a gente encontrava aqui no Brasil não tinham nada a ver com o pareimolítico que causa a AMS, a HPND, mas ele está presente no camarão e no ambiente de cultivo. Então, tem várias variantes genéticas, né, de uma mesma espécie. Então, nós temos o pareimolítico aqui, mas não tem o pareimolítico até um tempo atrás, né, que é relacionado a AMS ou HPND. Mas o que eu estava falando é a questão da sacarose, que eu lembrei agora. Nos sistemas superintensivos, e só voltando a uma característica econômica da fazenda, o bioflux, que foi onde a microbiota começou a ser melhor trabalhada tecnologicamente, era muito caro. E uma base da relação carbono-nitrogênio do bioflux é a inclusão de melaço. O melaço é uma excelente fonte de sacarose. Quando chegou lá na Tailândia, né, e quando eles começaram a evoluir com o sistema de bioflux nas fazendas, foi no mesmo momento, né, ou num momento paralelo, em que as vibrioses, vamos dizer assim, estavam relacionadas a MS, HPNB, PND, estavam surgindo. E o uso da sacarose, né, apesar do pareimolítico ser sacarose negativo, né, estou tentando lembrar, sacarose negativo, não fazia muito uso da sacarose, mas desequilibrava, tá? Quando a gente tem grupos de bactérias de importância patogênica na criação que precisam da sacarose. E quando você botava o melaço da cana, é como se você ajudasse aquele grupo de bactéria que vai lhe causar um prejuízo. Então já tem aquele grupo de bactéria que já vai lhe causar um prejuízo, você ainda está ajudando mais, dando mais alimentos. E aí o pessoal começou a trabalhar e modificar o sistema bioflux e, entre outras razões, para um sistema simbiótico, em que a fonte de carbono começava a ser o poinho de arroz, né, que eles tinham muito lá na região, lá, principalmente Vietnã, Tailândia, e saía dessa limitação da oferta de sacarose. Então, e isso também chegou no Brasil. Então, também no Brasil, hoje a gente tem alguns riscos, né, quando a gente não sabe qual é a nossa colônia de bactérias que tem dentro do nosso viveiro, e em alguns casos nós temos sacarose positiva dentro do viveiro, causando prejuízo. Então, quando a gente vai controlar o carbono e coloca melaço, o risco de você estar alimentando um agente que vai lhe causar problema é maior. Então, essa é uma prática que a gente utiliza em sistemas mais intensivos, que às vezes complica. E às vezes complica também até nos sistemas de estufas, né, no sistema superintensivo, porque esse monitoramento microbiológico, eu acho que aí vale para os alunos que estão escutando, né? Nesses últimos anos, nós comentamos bastante de microbiologia aquática, de biofluxo, de simbiótico, de não sei o quê, probiótico, prebiótico e biorremediador e tudo, mas o conhecimento da microbiota não avançou do ponto de vista acadêmico tão acelerado como do ponto de vista tecnológico. Então, nas fazendas, são poucas fazendas que fazem monitoramento de colônias de bactérias, né? Apesar de que é caro, né? O meio de cultura, um HTCBS deve estar uns R$ 800 ou mais, né? Tem todo um protocolo, né? Então, não é simples. Não é simples, mas também não é fácil, porque nós estamos direto trabalhando com a microbiota aquática sem saber quem é bom e quem é ruim. Legal? Legal, professor. Respondida essa pergunta aí. E temos uma pergunta aqui bastante interessante da Aline, onde ela relata que atualmente temos algumas formas de controle. Uma delas é o uso da Saccharomyces sp para disputar o alimento com o Vibrio sp. Sendo assim, em um cultivo intensivo, o que está contendo problemas com que está contendo problema com o Vibrio, seria ideal aplicar a levedura direto ou aplicar o simbiótico com o probiótico que contém a levedura.
e em quais quantidades? A quantidade aí cada caso é um caso, né? A nossa carcinicultura é muito ampla e eu não tenho como... A gente estava até comentando isso na live de terça-feira, né? Com o Alex, que é um ex-aluno nosso, que trabalha com simbiótico. E isso que estava comentando, né? Não só a levedura, como os outros grupos de bactérias ali que são ou fermentado ou não fermentado, no bocashi ou só com punho de arroz, que cada produtor faz uma receita diferente, né? Ainda tem muita gente que usa melaço de cana, mas também usa a levedura aí, como foi falado, né? E em alguns formatos, né? O princípio é aquele que eu comentei lá, que eu vi lá no Equador, que eu vi na tese, que eu vi no fundamento do Bioflux, né? É o equilíbrio, é a dinâmica da microbiota. Aí por isso que a gente está começando a trabalhar com vários micro-organismos, mas o acompanhamento científico é muito pequeno. Posso dizer que quase que nulo. E aí muitas vezes a tecnologia vai no erros e acertos. E erros e acertos com muito dinheiro envolvido, principalmente no sistema superintensivo, que 1 hectare pode custar quase R$ 1 milhão ou mais. Tá? Então, o sistema superintensivo é muito dinheiro envolvido e esse conhecimento, empiricamente, está sendo construído pelo setor ao longo do tempo. Mas a fundamentação científica é muito pequena. Então, tem muitos profissionais tecnologicamente bem ajustados, né? E que vão equilibrando outros fatores, né? Por exemplo, a química da água, a qualidade da água da maneira geral, e de repente tentando minimizar o estresse, mesmo cometendo algum erro microbiológico na água. Então, nós ainda estamos avançando nessa dinâmica microbiológica da água, que é importante para a convivência com essas vibrioses. Então, tem muita coisa ainda a ser respondida. Ok? Certo. Ok, professor. Ela faz mais uma pergunta e ela pergunta assim: quais seriam as formas eficazes de solucionar quando o vírus já está instalado no ambiente? Dependendo do ambiente, a gente pode utilizar antibiótico na ração, né? Se for uma larvicultura, é possível utilizar antibiótico, né? Dependendo da gravidade, nós temos alguns produtos, né? Base de óleos essenciais, de alho. E temos a possibilidade, né? Que aí já não é corretiva, né? Pelo que eu entendi, a pergunta é mais corretiva, não é Isso. preventiva. Então, do ponto de vista preventivo, o simbiótico ou o uso de probiótico, prebiótico, o sistema da pessoa utilizar é mais recomendável. Do ponto de vista terapêutico, só para você ter uma noção, né? Eu estava comentando de alguns colegas agora em maio que tiveram alguns casos e que provavelmente tiveram casos de vibriose no meio, em sistema superintensivo, com estufas, né? Então, o cara me liga na sexta-feira à noite relatando o caso. Quando vai tirar no domingo, não tira quase de camarão. Não deu nem tempo de respirar. Provavelmente não estava só uma vibriose, estava algumas outras coisas misturadas. Então, a vibriose, em alguns casos, dependendo se ela tiver com uma dinâmica de um vírus, como a mancha branca, com a aninha, ou com algumas coisas que nós não sabemos nesse momento, né, em alguns casos no Brasil, como teve também na Bahia, em Alagoas, às vezes não dá tempo nem do cidadão pensar, né? E às vezes acontece no final de semana, né? Então, a terapia, algumas vezes, lembra que nós estamos tratando de um ser aquático, muitas vezes a gente não tem muita noção do estado de saúde daquela população e ver que nós estamos tratando ligando a gente aqui com a saúde humana e ver todo o esforço terapêutico para a gente conviver com um vírus que tem um mundo de conhecimento sendo trabalhado. Imagina uma coisa nova, no caso do humano, né? Do vírus que nós estamos convivendo. Imagina uma vibriose que está dentro da água, que pode estar em sinergismo com a virose,
e que muitas vezes nós não temos a real noção do nível de impacto, né? Então, às vezes a terapia não dá nem tempo da gente 2, 3 dias, né? Assim como acontecia lá no Equador com o vírus da mancha branca e com as vibrioses no meio, muitas vezes era sexta, sábado, domingo, pedia tudo. Não dá nem tempo da pessoa pensar numa solução. Então, dependendo do sistema, quando é o tradicional, quando é um sistema aberto, com baixa densidade, ainda é possível ter tempo de solução. Quanto mais intensivo, e no tema que é super intensivo, muitas vezes não dá muito tempo para o profissional tomar uma decisão. Certo. Quais os sinais clínicos de uma vibriose que o profissional, o produtor, pode identificar no ambiente, no animal, na verdade? Okay. Então, como eu falei, as vibrioses elas são causadas por várias espécies e que atingem diversas faixas etárias do camarão. Então, tem diversos sinais que não são conclusivos, mas podem indicar, né, a presença visual de uma vibriose, né, como a vermelhidão nos apêndices, né, nos urópodos, nos periópodos, nos pleópodos, nas antenas. Algumas vezes pode ter necrose preta, né, marcas pretas no corpo do animal, mas e alterações na cor do animal. O fato é que tem algumas doenças também que podem confundir, né? Por exemplo, necrose preta que eu falei, pode ter uma virose como a síndrome de Tauro, pode ter uma injúria que o animal sofreu. Os apêndices avermelhados geralmente são vibrioses, mas pode ter casos de virose, né? Como a mancha branca, que muitas vezes elas estão associadas, né? Ou do ponto de vista secundário ou oportunista naquela situação. Então, geralmente tem esses sinais clínicos visuais. E é necessário analisar o animal, né, do ponto de vista presuntivo, pegar alguns órgãos do animal e observar no microscópio. Sim, sim. O Ebenezer dos Santos, ele pergunta assim, ele e pelo que entendeu, o víbrio pode potencializar os sintomas da mancha branca. Sim. E se não houver sintomas da mancha branca, ou ela não esteja presente no sistema, o víbrio consegue ser letal? Sim, sim. Esse caso que eu estava falando lá, né? Ele chegou em suspeita de víbrio, né? Então, muitas vezes, aquele primeiro relato que eu falei, né? Quando a gente começou a estudar vibriose no Brasil, que a gente foi para o Equador, e lá a gente já via relato deles no pico da mancha branca, que eu estava lá no meio da confusão. Eles diziam, rapaz, muitas vezes o que mata aqui são os víbrios, né? Muitas vezes a mancha branca leva a culpa, mas muitas vezes são os viveiros que se perdem com víbrio. E lá eram muitos viveiros se perdendo. Nós não tivemos essa situação no Brasil, mas lá o quadro era muito grave. Então era mancha branca com vibriose e muitas vezes a vibriose sendo muito mais forte, né? A mancha branca não aparecendo. Não tivemos cenário parecido com esse no Brasil. Mas desde aquele momento que a gente começou a observar que vibriose é um caso que algumas vezes a gente deixa ali do lado, né? Por ela ser um pouquinho secundária, mas tem momento que ela chega bem forte. Então é uma dinâmica muito grande, né? Porque nós estamos praticamente dentro do ambiente dela, dentro do ambiente dos víbrios. Sim. A Ingrid Siqueira, ela pergunta, professor, qual a contagem de placa de Petri já indica um alerta para as fazendas? Que boa pergunta, né? Olha, com vírus, até que a gente começou a ter umas cargas virais. Com vibriose, a gente começou a observar, não tem um padrão, assim. A gente viu que o pessoal do Equador e do México tinha alguns padrões, até de tempo de coagulação, né? Mas no Brasil, quando a gente chega, sei lá, 10 a quinta, 10 a sexta, é possível que o quadro já comece a ficar no animal, né? Mais complicado, tá? Para 10 a sétima, já dependendo dos outros, porque o quadro da doença no camarão é multivariável. Nós estamos falando só da contagem à unidade formadora de colônia, tá? No animal. Então, numa grandeza, né, exponencial de 10 a quinta, 10 a sexta, já é um número que deve se tomar cuidado.
de 10 a 7 para 10 a 8, dependendo do cenário, tá? E tem outras variáveis, inclusive ambientais, né? Como oxigênio, por exemplo, como alcalinidade, como outras de balanço iônico, né? Então, não é um número fechado como se tem para saúde humana, saúde veterinária de uma maneira geral, né? Mas esses números são bem preocupantes, né? Quando a gente está começando a chegar em 10 a 7, 10 a 6, no animal. Na água, 10 a segunda, é aceitável, né? Então, e aí depende se a gente está no ambiente taurino, continental. A gente não tem essa determinação bem fechadinha aqui no Brasil, não. Certo. O Djaci Araújo, ele comenta: fiz muito plaqueamento entre 2013 e 2004. Hoje, após tanto tempo, percebo que o monitoramento ainda é escasso nas fazendas. Por que esse tipo de avaliação não evoluiu depois de tanto tempo assim? É isso que eu estava falando, né? A gente deve ter acompanhado aí junto com a professora Emmico, na época que a gente tinha muito recurso, e as fazendas também estavam começando a utilizar. Então, a gente avançou tecnologicamente no uso da microbiologia aquática, probiótico, prebiótico, biorremediador, fala de tudo, né? Cunho de arroz, estufa, mas não avançamos nesse monitoramento em placa ou em outra situação para a gente avaliar quantitativamente o que estava acontecendo. Os meios de cultura são caros, né? Geralmente para microbiologia, falta pessoal, né? Falta recurso tecnológico. E eu acho que é um caminho que devemos avançar mais, né? Porque a cassinicultura está se tornando mais tecnificada, a gente precisa formar mais mão de obra nessa área, mas mão de obra que dê resultado para as fazendas, né? Não adianta chegar de bonito lá, que você é um microbiologista e você não está dando retorno com o seu trabalho. Então, é uma coisa que a gente precisa ficar bem atento, que às vezes a gente esquece no ambiente acadêmico, é o que é o ambiente produtivo, o ambiente da fazenda. E às vezes a gente não consegue ter esse casamento. A gente fica muito de bonito dentro da academia e fica de feio dentro do ambiente de trabalho das fazendas. Então, a gente tem que melhorar muito essa relação. A gente tem que dar resultado na fazenda e talvez essas análises, essa microbiologia não chegou a dar economicamente o resultado para o setor que o setor precisava. Talvez essa seja a melhor resposta. Ainda não chegamos a ter o melhor resultado econômico dessa informação, ou por uma percepção do produtor, ou por uma percepção tecnológica, mais ou menos por aí. Ok? Ok. O Rafael Liano, eu acho que o senhor já respondeu isso, mas eu vou perguntar aqui novamente. Se tem falado bastante sobre o uso de ácidos orgânicos como medida para minimizar os impactos da vibriose no cultivo. O que o senhor teria a dizer sobre isso? A grande parte desses produtos, né, nós temos muitas medidas do ponto de vista zootécnico, comercial, tecnológico, são resultados, né? São poucos os que fazem realmente, numericamente, a avaliação contínua desses resultados, né? Como eu falei, respondendo a pergunta anterior, né? Nós temos pouco monitoramento microbiológico para chegar a essas afirmações mais conclusivas, com mais força. Então, muitas vezes é uma conclusão mais comercial, mais de marketing, mais de tecnológica, né? Então, a gente tem alguns resultados bons com esses produtos excelentes, com ácido orgânico também, né? Então, temos bons resultados, mas não podemos afirmar porque as medidas, as ferramentas que são utilizadas, né, não são muito conclusivas, até porque a gente não tem tantos assim. Então, a gente tem mais resultado zootécnico, tecnológico, e aí vamos aferindo esse resultado baseado nessas informações. Mas, cientificamente, a gente é muito sensível a essas conclusões. Pronto. Pode passar para a próxima. O Gênesis fez uma pergunta aqui. Fazer a substituição do melaço pelo açúcar pode ser uma estratégia no combate da vibriose?
Não, não é com a estratégia, não sei se para o combate da vibriose, mas especificamente, né? Mas o que muita gente começou a notar, quando a cassinicultura, e uma coisa que está acontecendo com o arroz, né? Começou a utilizar muito melaço, aí os produtores de melaço começaram a botar todo tipo de produto, com sujeira, com qualidade diferente, e aí o pessoal começou a utilizar o açúcar que vem com um padrão mais refinado, um padrão de qualidade melhor. E isso acaba equilibrando a água em que está sendo feito o cultivo, né? Porque às vezes a gente bota todo tipo de melaço, sem qualidade, com preço barato, e porque os produtores de melaço começaram a ver interesse dos produtores de camarão. E é muitas vezes o que está acontecendo agora com o arroz, né? Então, quando o pessoal começou a pegar aquele subproduto do arroz que não tinha para substituir o melaço, né? Que não tinha valor, aí hoje os produtores de arroz estão botando todo tipo de porcaria. Então, às vezes, o fato do açúcar mais puro, né? Ganha-se em qualidade no trabalho, né? Do Bioflox, no trabalho do super intensivo da maneira geral, né? Comparado com o melaço, porque às vezes a gente não sabe nem a origem do melaço direito, né? Vem de tudo. Tem venda de tudo que é. Então, a garantia da qualidade é um dos principais fatores. Certo, verdade. Às vezes o melaço está fermentado já, né? Ele vem bem Sim. bastante impuro, aí é Tem de um, tudo. é verdade. O Péricles Pereira, ele ele comenta que às vezes é comum na bacteriologia em HTCBS a gente ter o nascimento de colônias pretas. Isso seria coliformes fecais e é comum Não, também colônias verdes amareladas. Isso seria a particularidade de cada espécie. não. As colônias pretas geralmente têm alguma relação com algumas partes químicas da água, um gás sulfídrico, alguma coisa. São outros grupos, não coliforme, né? São outros grupos de bactérias que começaram a observar, né? Essas equipes da microbiologia. Eu lembro de ter esse crescimento de colônias pretas. E as colônias verdes e amarelas são víbrios que têm essa, como é uma característica fenotípica ali, né, eles ficam meio que flutuando geneticamente, né? Então tem alguns grupos de víbrios que ficam com essa coloração verde amarelada, né? Parece a bandeira do Brasil. Então a gente conta os verdes, amarelos e aparece aqui e acolá uns verdes e amarelos também. E depois você precisa fazer as outras provas bioquímicas, da biologia molecular hoje, que é muito mais prático, né? Na identificação dos vírus. Então, o preto não é coliforme, né? Geralmente são gases sulfídricos, né? Tem outras coisas lá. Proteus, então, são outros grupos de bactérias, né? Proteus, umas outras bactérias. E essas verdes e amarelas também são vírus, né? Com outras características. Sim. O Cícero, ele pergunta qual a melhor medida profilática para uma bactéria intracelular como a NHP e se o probiótico ajuda na redução dela. Melhor medida profilática para o NHP. O NHP ele ataca um outro tipo de bactéria, tá? Nós não estamos mais falando do víbrio. E Sim, no sim. víbrio, apesar dessa dificuldade que nós estamos falando, a gente conseguiu produzir mais conhecimento no Brasil, em virtude da possibilidade de a gente cultivar e analisar ela in vitro. Então, a gente, apesar de todas essas dificuldades, desde aquele momento lá no ano 2000 até hoje, quase 20 anos, nós conseguimos produzir mais conteúdo. Mas com NHP, devido à bactéria ser intracelular e a gente tem uma dificuldade de estudar ela em laboratório, porque não é tão fácil o cultivo dela em laboratório, o conhecimento não avançou muito. Mas a questão dos probióticos, dos prebióticos, minimiza bastante. Ela chega a causar um prejuízo maior em sistemas com alta temperatura e alta salinidade no final do ano, em algumas regiões do Brasil, né, Mossoró, Icapuí, Piauí, em alguns outros cantos, que tem essa alta salinidade e alta temperatura. Tem um impacto maior, o NHP, né? E que hoje não compõe grande parte das fazendas de camarão, então, são mais nas grandes fazendas de camarão.
Mas hoje nós temos muitas tecnologias de apoio ao setor, né? A gente falou de ácido orgânico, de probiótico, de prebiótico, de simbiótico, de bioflux, de muitas outras questões que equilibram o ambiente de produção, além da química da água, que hoje nós avançamos bastante. Isso minimiza muito a ação do NHP, que já não é muito forte, né? Então, do ponto de vista profilático, essas atitudes aí minimizam o impacto do NHP. Ok. Certo. Temos mais uma pergunta aqui da Priscila Seles, onde ela fala: professor Pedro, gostaria de saber qual seria o limite para a contagem de víbrio na água de cultivo e no camarão. Eu acho que eu respondi essa pergunta aí. A gente não tem essa, como eu estava falando, né? Assim como tem na medicina veterinária e medicina humana, um limite bem fechadinho, assim, do máximo colônia. O que a gente observou na água, e hoje nós temos água do sistema tradicional ao sistema superintensivo, como é o tema da palestra, né? No superintensivo, eu lembro pouco de contar as colônias, né? Mas no tradicional, nós não tínhamos muito problema com o número de colônias, né? Na água, geralmente, ficava em uma potência de 10 a segunda, 10, talvez chegasse a 10 a terceira no máximo, né? No sistema mais intensivo foi onde nós trabalhamos lá com 165 camarões naquela época. No super intensivo hoje, com a estufa, com não sei o quê, talvez chegue por aí. No camarão, o limite, como eu estava falando, né? O limite para a saúde de animal aquático é muito sensível, apesar de ser um limite, mas como a gente não está visualmente acompanhando com mais cuidado a população, às vezes nós tínhamos uma potência de 10 a sexta, né? Sei lá, 50 vezes 10 a sexta, 100 vezes 10 a sexta, tá? Para quem não está compreendendo a resposta. 10 a quinta, 10 a sexta, estava tranquilo, né? Com 10 a sexta, 10 a 7 já começava a ficar um negócio ficava muito complicado. Às vezes no superintensivo, de acordo com as outras quantificações, né, de bactérias, eu não tenho esse número correto aí no superintensivo. De acordo com os outros equilíbrios, pode ser que esse limite seja um pouquinho mais, né? Mas um limite mais um número, para guardar um número, né? Um número de 10 a 7, uma grandeza de 10 a 7, já é muito arriscado no animal. E na água, de 10 a terceira, 10 a 4, talvez. Mais ou menos isso. Mas é uma dinâmica muito grande, né? Nós temos todo tipo de cultivo, todo tipo de sistema, todo tipo de tamanho, e o que a gente precisa guardar é que cada caso, cada paciente é diferente do outro paciente. Um viveiro, um paciente que tem uma população, naquele momento, por exemplo, a gente está saindo no período de uma estação chuvosa, entrando no período de estação fria, e aquele mesmo viveiro tem dinâmica de saúde diferente. Imagina ele com o viveiro vizinho. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses números fechados. Certo. Muito bem respondido, professor. A Ingrid, ela pergunta quais seriam os sinais da análise presuntiva que indicariam vibriose, ou o princípio de vibriose no camarão. Por exemplo, um tempo de coagulação muito grande da hemolinfa, né? Então, o camarão tem um sistema de circulação aberto, diferente do nosso sistema. E quando a gente recebe um corte, a gente tem até a possibilidade de estancar aquela sangria do líquido que vai sair do nosso corpo. O camarão ele tem que ter um estancamento rápido daquela sangria, que é o tempo de coagulação. Então, aquele líquido dele, né, a hemolinfa, que é semelhante ao nosso líquido sanguíneo, tem que ser coagulado rápido. Então, quando a gente excede, né, um tempo de 30 segundos, vamos dizer assim, em média, no Brasil também a gente não tem um padrãozinho bonitinho, né? O pessoal do México e do Equador até fez isso aí, mas no Brasil a gente não tem mas um número 30 segundos, né? 25, 30 segundos. Então, quando a gente começa a exceder esse número, né, 50 segundos, 60, tempo de coagulação, né? Você pegou uma agulha, botou ali, por exemplo, na região ali superior do camarão, perto do coração, ou na região ventral dele, nos bolsões de sangue, botou uma gotinha de hemolinfa,
e ficou contando ali na lâmina o tempo de coagulação da hemolinfa. Atingiu 40, 50 segundos, 60, aí já é possível que você já tenha uma sepsemia bacteriana. E aí, quando você vai começar a observar, por exemplo, o hepatopâncreas, às vezes ele forma algumas paredes duplas, tem alguns aglomerados de bactérias que podem se ver, né, no hepatopâncreas. Nas brânquias, né, a gente pode ver algumas necroses, algumas melanizações, que geralmente são causadas por vibriose, né, que tem algumas ações quitinolíticas, né, alguns grupos de víbrio, que podem causar lesões nas brânquias também, como se estivesse queimando ali com a ponta de cigarro algumas regiões, né? Então, tem algumas observações. Eu gostaria de aproveitar aqui, esse negócio não teve nenhum momento de comercial, tá? Iago, Iago, né? E fazer um pouquinho do comercial aqui. A gente não tem muito tempo aqui, é 1 hora, né? Mas talvez, Isso. não sei se todo mundo me conhece, a gente tem um trabalho, um programa de saúde nas fazendas de camarão, e hoje nós estamos no meio digital, porque as fazendas de camarão saíram aqui do Ceará e do Rio Grande do Norte, está no Brasil todo. Então, nós começamos esse trabalho lá, que está lá no Instagram. Para quem não segue, segue lá o PSF Camarão Digital. Também estamos começando a aprender o Facebook e o YouTube lá, tem PSF Camarão. E algumas dessas respostas já podem estar postadas lá ou não. E aí, esses fatores, como eu falei, alteram a rentabilidade do nosso negócio. E nós estamos montando um evento semelhante a esse aqui dos meninos, né? Online e gratuito, a Maratona do Camarão Lucrativo, que está lá na bio do Instagram, faz lá a inscrição, e aí nós vamos debater alguns desses aspectos, né? que podem relacionar o porquê da gente ficar atento a esses detalhes aqui. Então, os víbrios é uma parte do quebra-cabeça. Tem outros fatores que, junto com o víbrio ou separado, também causam muito impacto nas fazendas de camarão. O víbrio é só uma peça do quebra-cabeça. Para ganhar dinheiro com camarão é simples, mas não é muito fácil, não. Tem que estar... Hoje eu acordei umas 4h30 às 5 horas para entrar dentro de um viveiro. Eu cheguei aqui, não estudei nada aqui do que eu ia falar. Sentei aqui com o Gene, liguei o computador e saiu aqui. Mas tá desde manhã que o negócio é simples, mas dá um trabalho. Na semana passada eu estava com uma mortalidade, que provavelmente com víbrio, com algumas outras coisas estranhas, e tive que entrar 2 horas da manhã. Então esse é o meu recreio, tá numa fazendinha digital, entrando lá para salvar camarão e para ter rendimento. E isso é a vida de quem trabalha com camarão, né? Seja ele teórico ou prático. E os víbrios causam uma dor de cabeça extrema em quem está no camarão, desde o começo da carcinicultura e para frente da carcinicultura, os víbrios vão estar presentes. Então, esse tema aqui foi muito rico. E parabéns novamente pelos meninos aí, pelo tema e pelo evento, né? Sim, com certeza foi bastante rico, bastante esclarecedor, professor, essa troca de informações. Nós gostaríamos de fazer uma última pergunta, que eu achei bastante interessante aqui. Por conta do tempo, vamos finalizar com ela. O Cláudio Azevedo, ele pergunta: a inclusão do substrato para incrementar a proliferação de bactérias nitrificantes na água do cultivo em bioflocos por aí? Só um minuto. A inclusão de substrato para... É que falhou o microfone. Incrementar a proliferação de bactérias nitrificantes na água do cultivo em bioflocos, por exemplo, além de oxidar o nitrito, ele pode ajudar a controlar a vibriose? Sim. A gente tem também, essa é uma recomendação interessante, né? E bem lembrado. Voltando àquele tema, né? Quanto mais diversificado a nossa microbiota aquática, menor a possibilidade de um grupo de víbrio, um grupo de vírus, se tornar patogenicamente importante para o seu cultivo e causar prejuízo.
Então, quando a gente coloca esses substratos verticais, nós temos uma grande colonização de bactérias. Bactérias nitrificantes, como ele falou, e bactérias que às vezes produzem, têm efeitos probióticos também, que colonizam aqueles substratos verticais. Então, é muito importante, né? A gente forma uma colônia do bem de bactérias naqueles substratos que vão ajudar a microbiota aquática. E além do camarão subir ali e sair comendo também. Ajuda até no processo nutritivo dele e colonizar com essas bactérias do bem o trato digestório do camarão. Então ajuda na água, porque tem esse processo de nitrificação, tem um processo de competição de outros grupos de bactérias que vão competir com os víbrios, né? Então, quando os víbrios estão sozinhos, é como você ter uma gangue num bairro que está dominando. Agora, quando você tem vários grupos de pessoas do bem, aquela gangue perde força. Então, é a mesma situação no viveiro. Nós precisamos ter vários grupos de bactérias do bem para que o víbrio não ganhe força patológica para causar prejuízo naquele viveiro, naquele determinado momento. E o substrato vertical é uma estratégia barata, simples e muito eficaz. Só dá um trabalhinho, né, de manusear, mas é muito legal a pergunta aí. Sim, Obrigado. sim. Foi bastante interessante essa pergunta. Então, estamos finalizando por aqui as perguntas. E, como sua organizadora, mais uma vez, gostaria de agradecer ao professor Pedro Martins e também a todos os participantes. E contamos com a presença de todos amanhã na palestra do engenheiro de pesca, Charles Mendonça, abordando o tema Uma visão de mercado para o camarão cultivado no Brasil, que iniciará às 17 horas, novamente. E a todos, uma boa noite e até amanhã. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa, professor? Só aproveitar e lembrar lá, como eu falei, né, o pessoal que talvez não conheça o meu trabalho, acompanha lá no Instagram, né, o PSF Camarão, a gente agora também está no Facebook, no YouTube, estamos aprendendo esse mundo digital. E aí temos também a inscrição para a Maratona do Camarão Lucrativo, que está lá disponível, né, para quem não fez a inscrição, é gratuito, online, pode se inscrever, tem lá na bio do Instagram. É um evento que vai acontecer na segunda semana de julho. É muito importante que a gente continue esse debate com mais calma, né, durante 4 dias, falando de camarão, né? Não só de víbrios, mas de todos os outros aspectos que influenciam a rentabilidade do negócio. Então, gostaria de parabenizar os meninos pela Semana da Cassinicultura Brasileira e agradecer a todos aqui que ficaram com a gente durante um pouco mais de 1 hora aqui, né? Então, muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Como o professor falou aí, quem ainda não segue, sigam lá, a PSF Camarão. O professor sempre vem fazendo algumas lives com temas interessantes, inclusive... Tiago, posso falar só uma coisinha? Eu tinha combinado com o Gêner, né? Eu acho que depois dessa gravação de ficar disponível, talvez passasse para mim essa gravação que eu postava lá no website lá do PSF Camarão, até para divulgar o trabalho de vocês, né? Tinha combinado com o Gênio, não sei se ele passou para vocês, mas depois eu acho que vocês vão salvar essa parte aqui, né? Sim, sim. O senhor está me ouvindo agora? Okay. Eu só retirei meu áudio porque lá no YouTube não está aparecendo. Então o pessoal não estava ouvindo minha voz lá no YouTube. Então, por isso que eu deixei para Iago. Mas não tem problema, tá? Salva lá no YouTube a sua apresentação e eu vou lhe passar a gravação limpa, que é a transmissão. Eu divulgo lá esse trabalho de vocês lá do PET. Tá legal? Beleza. Tranquilo. Tá. Muito obrigado. Legal. Muito obrigado, professor. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.